Olá, paz e graça, caros amados irmãos, em Cristo Jesus, quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos dar continuidade ao nosso texto, à abordagem do Evangelho de João, no que diz respeito ao primeiro sinal de Jesus. Vamos continuar a partir do versículo 4, que foi o versículo que foi pausado. A reação de Jesus é a seguinte: que queres de mim, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Comentávamos já no vídeo anterior que Jesus aqui ele recusa atender o pedido da sua mãe, porque não é a sua mãe que vai determinar o momento e a hora, o tempo em que Jesus deva manifestar a sua glória. Quem vai determinar isso é o Pai. A hora de Jesus pertence ao Pai. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Olhando para o Evangelho de João, nós percebemos que a origem de Jesus é totalmente uma origem divina. Basta olhar para o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o versículo 14, o Verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Então há uma recusa de Jesus aqui. Na tradição sinótica, tem um texto, podemos lê-lo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de 31 em diante, onde Jesus também rompe com a sua família, sua família biológica. Tua mãe, teus irmãos lá fora estão. Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então não cabe a hora de Maria, não cabe a Maria determinar com precisão aquilo que Jesus deva fazer relacionado à sua missão. O papel de Maria vem mais tarde e na cruz, onde Jesus diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. No versículo 5, a mãe diz aos serventes: então fazei o que vos disser. Fazei o que vos disser. Fazei o que ele vos disser. Aqui nós percebemos claramente a crença de Maria em seu filho. Havia ali 6 talhas de pedra. O número 6 significa a imperfeição. 7 menos 1, 6, 7, o número da plenitude da perfeição. 6 significa a imperfeição. Então, 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, com a capacidade de 70 e 100 litros. Jesus lhe diz: enche as talhas, elas as encheram até as bordas. Diz-lhes: agora tirai um pouco e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, aí vem a nota que nós chamamos de nota parentética, ou seja, o autor vai explicar para o público que está lendo, sem saber de onde procedia, embora o soubessem os serventes que haviam retirado a água. Dirige-se ao noivo e lhe diz: todos servem primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão um pouco embriagados, serve um pior. Tu guardaste até agora o melhor vinho. Em Caná da Galiléia, Jesus fez este primeiro sinal, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Aqui nós lançamos um olhar atencioso para as talhas, né?
para as talhas que foram enchidas de água e logo depois mudada, transformada em vinho. E aqui nós percebemos claramente o sinal. Qual foi o sinal? Da água para o vinho. Qual foi a substituição? Da água para o vinho. Sabemos pela cultura judaica, pela festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, e justamente nesta festa das cabanas dos tabernáculos, que era já feita já quase no final do ano, os judeus tinham um momento em que eles divinizavam a água. Tinha até um rito para a divinização da água. E se formos mais à frente, no capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus faz exatamente uma crítica a essa divinização da água. E lá por volta do versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de João, está escrito: no último dia, o mais solene da festa, Jesus se pôs de pé e exclamou: quem tiver sede, venha a mim para beber. Então se sai daquele ritual judaico da purificação da água para o vinho novo que ele nos tem a oferecer. O vinho, na realidade veterotestamentária, é descrito como sinal de abundância, sinal de restauração, sinal de messianismo. Vamos pegar o profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 1, onde está escrito: atenção, sedentos, vinde às águas. Também vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai trigo, comei sem pagar, vinho e leite gratuitamente. É sinal dos tempos messiânicos. O profeta Amós, lá no capítulo 9, no versículo 14, ele diz o seguinte: mudarei a sorte do meu povo Israel. Reconstruirão cidades arruinadas e nelas habitarão. Plantarão vinhedos e beberão seu vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Sinal de novos tempos, sinal de restauração. Jesus muda a realidade da água judaica para uma outra realidade, a realidade do vinho. O vinho novo que ele nos tem, Jesus, a oferecer. E o vinho novo é o seu próprio sangue derramado na cruz. Se sai de uma economia antiga, se passa para uma nova economia. Se passa do judaísmo, podemos dizer, passando para a realidade do cristianismo. Não é mais a água judaica que purifica. O que vai purificar agora é o próprio sangue, o sangue de Jesus Cristo. E o versículo 11 arremata, né? Em Caná da Galileia, Jesus fez este primeiro sinal, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Aqui há de fato a manifestação da presença de Deus em Jesus Cristo. O sinal que Jesus faz, ele faz por vontade do Pai e não por vontade da sua mãe. Paz e graça, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.